Olá pessoal, meu nome é Gabriela, advogada no Brasil e nos Estados Unidos. E hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês, contando para vocês o que ninguém me contou sobre como é fazer uma faculdade de Direito nos Estados Unidos. Eu vou começar a partir de agora a fazer alguns vídeos para essas pessoas que estão interessadas em trabalhar na área de advocacia aqui nos Estados Unidos. Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre entrevistas de emprego, eu vou falar sobre como é trabalhar numa firma grande de advocacia aqui nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre como se vestir, como se comportar. Então é interessante que vocês sigam a nossa página, o nosso canal e apertem aquele subscribe para vocês saberem e serem informados toda vez que chegar um vídeo novo. Tá bom? Então eu fiz uma listinha aqui das coisas que eu tenho que discutir com vocês sobre o vídeo de hoje. E eu vou tentar seguir essa listinha, mas vai ser um vídeo diferente, um pouco mais demorado do que o normal. E vai ser um bate-papo nosso, entre colegas. Porque quando eu vim fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, eu não tinha ninguém para quem perguntar como é que realmente são as coisas, como é que é o dia a dia. E não tinha tanta informação assim disponível na internet. Então hoje é com todo prazer que eu passo para vocês as informações que eu gostaria que alguém tivesse passado para mim. E eu vou começar desde o primeiro dia de aula até a parte final da faculdade, para vocês entenderem como é que é. Eu sei que pessoas têm realidades diferentes, pessoas interpretam essas realidades de formas diferentes e acabam tendo experiências diferentes. Eu vou falar com vocês sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi, sobre como foi a minha realidade, tendo em mente que outras pessoas podem ter tido experiências completamente diferentes, mas essa foi a minha. Para começar, eu fiz faculdade de Direito em Boston, numa faculdade chamada Boston College Law School. E foi a melhor, até agora, experiência da minha vida. Foi mágico, foi fantástico. Foi muito melhor do que o que a gente vê nos filmes, na minha opinião. Foi simplesmente maravilhoso. Tendo feito faculdade de Direito no Brasil e tendo feito a faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos, eu digo para vocês que foi fantástico. Foi realmente muito, muito bom. Então, começando do início, a parte da moradia. Aqui, normalmente, as pessoas moram dentro da faculdade, dentro do campus da faculdade. A maioria das faculdades daqui da minha região, eu acredito que de outras regiões também, tem campos muito grandes. Elas são como pequenas cidadezinhas, tudo acontece ali dentro. Lá dentro eles têm lojas, têm restaurantes, tem diversos prédios para cada aula e também tem os dormitórios dos estudantes. A depender de quando você se inscreveu, da sua aula, da sua turma, do nível da sua classe, você pode ficar dentro desses dormitórios, ou talvez você tenha que pegar um local para dormir perto dos dormitórios, um apartamento perto dos dormitórios. Se for um dos dormitórios da faculdade, você paga o valor do aluguel para a faculdade. Se você for fazer de forma particular, você paga para a pessoa que está te alugando esse local. Eu morava no estúdiozinho, bem na frente do campus principal da faculdade. Então essa é a primeira coisa que é um pouquinho diferente. A gente mora dentro da faculdade. Para facilitar realmente o seu conforto, a sua convivência com todo aquele mundo. Então, no primeiro dia de aula, eu já notei algumas coisinhas um pouco diferentes. Por exemplo, na aula do Brasil, na Faculdade de Direito do Brasil, a gente chegava e aí tinha o pessoal já conversando, uns grupinhos, trocando ideias, falando sobre a matéria, ou falando sobre o final de semana, sobre o dia anterior, e você dava bom dia para todo mundo e sentava, porque a aula ia começar. Aqui, logo no primeiro dia de aula, eu percebi que todo mundo estava sentado nos seus próprios lugares. Os locais, na maioria das vezes, são marcados já com antecedência. Todo mundo já estava sentado com o seu laptop, com o seu computadorzinho, estudando. Então não tinha ninguém conversando com ninguém. Todo mundo já estava lá sentado estudando. E aí vem outra diferença. É muito difícil você ver alguém com caderno e com caneta. Todo mundo está com o seu próprio computadorzinho na sua mesa. E aí vem outra coisa que eu achei também diferente. No Brasil,
Na maioria das aulas, não em todas. O professor chegava, colocava os principais assuntos no quadro, a gente copiava e ali ele discutia com a gente, ensinava, passava o assunto e a gente ia para casa estudar aquele assunto. Tinha gente que só ia estudar também perto da prova. Mas aqui era completamente diferente. Você já sabe o planejamento das aulas com antecedência. As páginas, os assuntos, os capítulos que vão ser discutidos naquela aula já são dados para você com algumas semanas de antecedência. Então, quando você chega na aula, o professor está partindo do pressuposto de que você já sabe o assunto, você já estudou o assunto. Vocês estão indo ali agora ter uma discussão, tirar dúvidas, mas ele não vai estar passando aquele assunto para vocês pela primeira vez. Não vai ser nada novo para vocês, porque vocês já sabiam o que era para estudar, já sabiam o que ia ser discutido, vocês já estudaram. Então é mais como um método socrático, digamos assim. O professor chega na aula e ele fala assim, você, ele já sabe seu nome, ele tem um papelzinho mostrando o nome de todos os alunos e onde cada um daqueles alunos está sentado. E ele fala, você, fulano, o que você acha sobre o assunto tal da página tal? E aí você começa você já fica engajado naquela discussão com o professor. Então é um pouco diferente do Brasil, você tem que chegar na aula já preparado. Se você chegar na aula sem ter lido, sem ter estudado o assunto, você vai ficar para trás. Porque se o professor direcionar alguma pergunta para você, você vai fazer papel de bobo, porque você não vai saber de nada. Então essa já é uma coisa um pouquinho diferente. Outra coisa que é um pouco diferente. Normalmente, nas faculdades de Direito do Brasil, a forma da gente ter aulas é o seguinte, a gente fica sentado na nossa sala, os professores vêm, dão as aulas dele e vão embora. Aí vem o próximo professor, dá a aula dele e vai embora. Aqui é um pouquinho diferente no sentido de que vocês, como alunos, que trocam de sala para sala. Cada aula acontece em uma sala determinada. Você foi para aquela sala, teve a sua aula, aí terminou aquela aula, você pega as suas coisinhas, arruma a sua mochilinha e vai para a próxima sala. Porque a próxima aula vai ser uma sala completamente diferente. Pode até ser, inclusive, um prédio completamente diferente. E é sempre assim. Outra coisa interessante, os horários das aulas. Normalmente no Brasil a gente tem o turno da manhã, as pessoas que têm aula de manhã, e aí de tarde elas vão para o estágio ou vão trabalhar. E a gente tem aquelas pessoas que normalmente por conta de um trabalho que elas já têm, elas fazem faculdade à noite e aí durante a manhã e à tarde elas estudam e vão para o estágio. Aqui as aulas podem acontecer em qualquer momento, de manhã até à noite. A depender da agenda da sua faculdade, a depender das matérias que você escolheu. O que significa que é muito mais difícil você trabalhar, é muito mais difícil você estagiar. Por quê? Porque suas aulas podem começar às 7h30 da manhã, e aí você tem uma aula às 7h30, você tem uma aula às 10, você tem uma aula às 4 da tarde, você tem uma aula às 8 da noite. Então é muito mais complicado. Então, para as pessoas que estão acostumadas a irem para a aula, saírem da aula, irem em casa, tomar um banho, almoçar, irem para o estágio. Aí depois saem do estágio, vão para o trabalho delas, fazer o que tem que fazer. Isso vai ser completamente diferente para vocês. O seu tempo na faculdade aqui é quase que exclusivamente para você estudar. Se você conseguir encaixar um trabalho nessa época, parabéns para você, porque é muito complicado, é muito complicado. E essa é outra coisa também que é importante a gente discutir. Muitas vezes no Brasil a gente estuda um pouquinho a matéria e ali quando a prova vai se aproximando a gente estuda mais. E a gente, na maioria das vezes, consegue levar a faculdade dessa forma. Aqui é muito diferente, aqui é muito diferente. Você vai estar competindo com as melhores pessoas da área. E por que eu digo competindo? Eu vou voltar nesse aspecto daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar esse pensamento e aí eu volto. Você vai estar competindo com os melhores alunos, com os melhores candidatos. Você não pode ser aquele que estuda menos, você não pode ser aquele que estuda só antes da prova. Então, por exemplo, eu tinha colegas que eram da China, da Coreia do Sul, do Japão, que são países conhecidos por terem
excelentes estudantes, de um nível acadêmico maravilhoso. Então eu conversei com eles, eu falei, olha, eu sei que vocês são muito bons como estudantes e eu não quero ficar para trás. Eu quero saber quantas horas por dia vocês estudam, tirando as aulas. Depois que as aulas terminam, quantas horas por dia vocês estudam? E os meus colegas falaram assim, olha, a gente estuda pelo menos 12 horas por dia, fora as aulas. Eu falei, ótimo. Então, se vocês estudam 12, eu vou estudar mais. Então, a gente ficava na biblioteca e dava para você ver os alunos das suas turmas e de outras turmas. Eu falava, olha, eu só vou sair daqui, eu só vou parar de estudar depois que a última pessoa da minha turma já tiver ido embora. Porque eu vou ter a certeza de que eu estou estudando o suficiente. Então isso, no final das contas, dava mais ou menos 16 horas de estudo por dia, fora o horário das aulas. É muita coisa. É muito tempo. Foi aí que eu comecei a beber café. Eu não tomava café antes disso, mas para você conseguir ir para diversas aulas e depois ainda estudar por 16 horas, tem que ter um cafezinho. Tem que ter um cafezinho. E por que eu falei lá no início competir? Porque aqui existe uma coisa que no Brasil eu nunca vi. Talvez exista, mas eu nunca vi lá não. Quem me explicou isso, na verdade, foi um professor da minha faculdade, que também fez inicialmente faculdade de Direito no Brasil, depois fez faculdade aqui e estava ensinando naquela faculdade, um professor maravilhoso. E ele, sabendo que eu havia chegado do Brasil, ele falou assim, Gabriela, senta aqui. Sabe tudo aquilo que você aprendeu na faculdade de Direito do Brasil? Pois é, esqueça tudo. Eu falei, como assim esqueça tudo? Ele falou assim, existem algumas coisas que você tem que saber. Aquela foi a primeira vez que eu fiquei sabendo desses assuntos. Vocês já vão ficar sabendo disso agora. A primeira coisa que ele me explicou foi o seguinte. No Brasil, nós temos essa tendência a sermos prolixos, digamos assim. A gente quer mostrar conhecimento quando a gente é perguntado uma questão. Alguém faz alguma pergunta pra gente numa avaliação, a gente quer mostrar que a gente sabe. Então a gente começa lá de trás, fala no direito romano, era assim, assim, assado, e você vai descendo por centenas e centenas de anos até você chegar no momento de responder a pergunta. Isso no Brasil é muitas vezes até bem visto, porque você fala assim, não, olha, eu consegui mostrar pra você que eu sei não somente o que você me perguntou, como eu sei também toda a história do direito, e eu sei várias coisas que você não me perguntou. Aqui isso não é legal, isso não é interessante. Aqui a ideia é você responder o que foi perguntado. Se você tentar dar mais informações do que isso, você não vai ser visto como uma pessoa mostrando conhecimento. Você vai ser visto como alguém que está enrolando para dar a resposta. E você pode estar enrolando porque você não sabe a resposta. Então não vai ser visto de uma boa forma. A questão é, te perguntaram X, você responde X. Sem drama. Sem drama, sem enrolação, sem filosofia, sem direito romano. Responda o que foi perguntado. Essa é a primeira dica. A segunda dica é uma curva. Essa curva é mais ou menos assim. Como é que funciona essa curva? Essa curva é a questão das notas. Você tem que lembrar, eu não sei se é exatamente por conta disso, mas é algo que me disseram e parece fazer sentido. Aqui a faculdade de Direito não é uma faculdade como a que nós fazemos no Brasil. No Brasil nós saímos do ensino médio, nós fazemos o vestibular e se nós passarmos, ingressamos na faculdade de Direito. Aqui você sai do ensino médio, faz o equivalente ao vestibular, entra na faculdade de alguma outra coisa. Você passa 4, 5 anos nessa faculdade de alguma outra coisa. Depois que você termina a sua faculdade, depois desses 4, 5 anos, no momento em que nós estaríamos nos graduando da faculdade de Direito, é nesse momento que você faz outra prova para ver se você vai ser aceito na faculdade de Direito aqui. Então a faculdade de Direito aqui é uma faculdade que você faz depois da faculdade normal. Então as pessoas que estão fazendo faculdade de Direito com você aqui são pessoas que já têm uma outra faculdade, passaram em testes dificílimos para conseguirem ser aceitos e estão dando tudo de si
para conseguirem as melhores notas. Então eles têm que ter uma forma de separar. Como é que eles vão saber quem é melhor do que quem, se todo mundo provavelmente vai tirar 10, ou 100, ou a mais? Todo mundo vai tirar a maior nota, porque todo mundo que está ali é muito bom. Então eles têm que ter uma forma de diferenciar essas pessoas, para eles conseguirem saber quem é melhor do que quem. Então eles fazem uma curva. E essa curva é da seguinte forma: uma porcentagem daqueles alunos, aqui embaixo da curva, pode tirar a mais, ou 10. Uma outra porcentagemzinha pode tirar a, ou a menos, ou 9. Uma outra porcentagemzinha pode tirar 8,5, 7. Uma grande porcentagem vai ter que tirar uma nota ruim. Eles vão ter que tirar uma nota ruim, porque na curva não tem espaço para todo mundo. Você tem que brigar para conseguir ficar nessa porcentagem. Ou nessa aqui do meio, que já não é tão boa. Mas, se você não conseguir fazer isso, você vai ter que ficar do lado errado da curva. Você vai ter que tirar uma nota ruim. Então, veja que você não está estudando para poder ser bom, para poder ser muito bom apenas. Você está estudando para você ser melhor do que as outras pessoas. Porque a sua prova pode estar maravilhosa, mas nem todo mundo vai poder tirar a nota máxima. Então, como é que eles vão saber quem é que vai tirar a nota máxima, quem vai tirar a nota mais ou menos, quem vai tirar a nota ruim? Porque a sua prova tem que estar melhor do que a prova das outras pessoas. Isso é uma coisa bem complexa, porque você está competindo o tempo todo. Eu sei que pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Algumas pessoas acham isso interessante, outras pessoas acham que já não é tão interessante assim. Mas é a realidade, na maioria, pelo menos, das faculdades de direito aqui dos Estados Unidos. Então você tem que ter essa preocupação. Não basta você estudar e falar, não, vou tirar 10 nessa prova, estou muito bem. Se a sua prova não estiver tão boa quanto a do seu colega, você não vai tirar 10. Porque nem todo mundo pode tirar 10. Existe essa questão dessa curva. Vamos lá. Carga horária de estudo. Falei pra vocês, é terrível. Opções dos clubes. Aqui tá um assunto muito legal. Um assunto maravilhoso. As faculdades aqui, elas tentam fazer com que você se sinta parte daquilo ali. Você se sinta parte daquela comunidade. E eles tentam incentivar grupos diferentes de pessoas dentro dessa faculdade. Então, existe um grupo para os estudantes latino-americanos. Existe um grupo para os estudantes asiáticos. Existe um grupo para os estudantes de certos locais da Ásia e de outros locais da Ásia também. Existem clubes para as pessoas que se importam com violência contra a mulher, pessoas que gostam de jogar xadrez. Existe um grupo para pessoas que sejam LGBT. Enfim, existem grupos diferentes. Esses grupos são muito legais. Por quê? Cada grupo desse recebe da faculdade um valor em dinheiro por semestre, para que aquele grupo use fazendo o que ele achar interessante. Na minha época, eu fiz parte de quase todos os grupos, inclusive do grupo dos estudantes asiáticos. Eu fiz parte de tudo. Por quê? Porque é uma experiência maravilhosa, Então, na minha época, eu fiz parte do grupo, eu fui a representante dos estudantes do LLM, eu fui a representante dos estudantes do grupo de business, eu fui a secretária do grupo de violência contra a mulher, participava do grupo de imigração, enfim, diversos grupos. Aquele grupo tem um dinheiro para ele usar da forma que ele achar interessante. Então você pode usar aquele dinheiro para fazer palestras, para trazer palestrantes, para fazer panfletos para distribuir. Você pode usar aquele dinheiro, inclusive, para comemorar. E essa é uma outra coisa super legal. Então, quase todos esses grupos tinham jantares e comidas maravilhosas para comemorar alguma coisa que era importante para eles, como o Ano Novo chinês ou alguma festa interessante na Índia. Enfim,
Então, assim, era maravilhoso, porque a gente podia ir para aquelas festas com aquelas comidas de todos os lugares do mundo e era muito, muito, muito legal. Através desses grupos, você começa a conhecer pessoas que têm interesses similares aos seus. Então, vocês têm reuniões, vocês conversam, debatem aquele assunto que é importante para vocês e existem vários tipos de assuntos diferentes. Existem grupos para as pessoas que gostam de dançar, forró, que seja. Então, é uma experiência maravilhosa, esses clubes são fantásticos. Você consegue fazer muita coisa interessante, conhecer muita gente interessante e se divertir bastante também. Então, você tem que escolher, quando você entra na faculdade, quais daqueles grupos são interessantes e de quais você gostaria de fazer parte. Vamos lá. Aqui tem outra coisa interessante, que eu não notei muito no Brasil. A questão da lealdade que você sente com relação à sua faculdade. Aqui, existem pessoas que foram para essa faculdade, ainda vivas, nos anos 40, 50, 60, 80. Pessoas que foram para a faculdade e os bisnetos, os netos, os filhos, toda a família foi para aquela faculdade. E é uma coisa muito bonita de se ver. Uma coisa muito bonita de se ver. Porque você vê nesses jogos de futebol, de basquete, do time que a faculdade tiver, e você vai ver que tá todo mundo lá, gerações e gerações de pessoas que foram para essa mesma faculdade estão lá juntos, comemorando, passando de geração para geração aquele amor que eles sentem pela faculdade. E é uma coisa bonita. E sinceramente a faculdade faz por merecer essa lealdade, porque eles te tratam tão bem, com tanto carinho, com tanta atenção. Eles colocam vocês mesmo no colo e cuidam de todos os aspectos da sua vida. Quando você sai dessa faculdade, você quer continuar fazendo parte do clube dos ex-alunos, porque você quer continuar tendo contato com aquela faculdade. Eu continuo indo na minha pelo menos uma vez por ano. Quando vem alguém do Brasil, algum parente, algum amigo, eu sempre levo para conhecer a minha faculdade, porque eu criei, mesmo não tendo passado tanto tempo aqui, eu criei aquele amor pela minha faculdade. É uma coisa muito legal. Por exemplo, eles têm um centro de carreiras dentro da escola, em que eles ajudam os alunos a conseguirem um emprego. Então, na maioria das vezes, dentro da própria faculdade, existe um centro de carreiras para ajudar o aluno, inclusive, a conseguir um emprego depois de formado. Então, é realmente maravilhoso essa questão desse sentimento de amor que os alunos e que os ex-alunos têm pelas faculdades. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar para vocês. Acho que eu já falei bastante, né? Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E depois eu vou continuar com mais novidades para vocês. Coloquem aqui nos comentários para mim, caso vocês queiram que eu fale sobre alguma coisa específica. Que quando eu gravar o próximo vídeo, eu já incluo as perguntas de vocês. Porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo também e vocês já vão ficar com preguiça de assistir daqui a pouco. Mas que fique bem claro para vocês. Eu tive uma das melhores experiências da minha vida na faculdade aqui. Morando dentro da faculdade, pegando o transporte da própria faculdade, o ônibusinho da faculdade, da minha moradia para cada um dos prédios da faculdade, almoçar, jantar no refeitório da faculdade, nos restaurantes da faculdade, indo para as lojas. Vocês veem que todo mundo tem aquela camisa com o nome da faculdade, né? Tem lojas dentro de cada uma das faculdades para que você compre mesmo aquelas coisas que você vai guardar para sempre. As matérias que você pode estudar aqui são fantásticas, são excelentes, com professores maravilhosos. Agora, você vai ter que estudar muito. Vai ter que estudar muito. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu vou contar pra vocês que eu nunca estudei no Brasil nem um pedacinho do que eu estudei aqui. A carga horária de estudo é diferente. É difícil você conseguir encaixar um trabalho durante esse período de estudo. Tem outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Ainda bem que eu toquei nesse assunto que eu lembrei. Aí você fala assim, ué, mas como é que eu vou estagiar? Se eu não tenho tempo para comer, para dormir, para falar, para tomar banho, onde é que eu vou conseguir encaixar um estágio nessa situação toda? Aqui existem as férias do verão. As férias do verão são mais compridas. Normalmente você fica aí
2, 3 meses de férias, o que é bastante tempo. Então é normalmente nesse período de férias que você trabalha bastante, porque você não está estudando. Aqui eles têm uns processos para recrutar alunos. Então as principais firmas de advocacia vão nas melhores faculdades entrevistar alunos para serem contratados e trabalharem com eles durante esse período de verão. Então existem semanas em que os melhores escritórios de advocacia vão para dentro do campus da faculdade, conversam com todos os alunos, pegam os currículos, selecionam os melhores e escolhem alguns para serem contratados para o verão. Se eles gostarem de você, porque você fez um bom trabalho naquele verão, eles provavelmente vão te contratar para o próximo. E se eles gostarem de você de verdade, você já está meio que garantindo o seu emprego quando você se formar, porque eles podem querer te contratar também como um advogado mesmo, depois que você se formar e passar no bar, na OAB daqui. Eu quero fazer um vídeo e eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que é esse processo de você trabalhar no escritório de advocacia aqui. Como é que são os cargos, como é que é o tipo de trabalho, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então não deixem de se inscrever no canal e clicar naquele negocinho para avisar vocês quando chegar um vídeo novo.